Graça e paz a todos vocês que têm o coração firmado na esperança da ressurreição. Hoje é domingo de Páscoa, abril de 2025. Certamente devem estar comemorando com suas famílias e eu não poderia deixar de passar por aqui para trazer uma meditação da palavra de Deus para os nossos corações. É dia de celebração à vida, é dia de ressurreição, é dia de alegria. E nós temos que nos alegrar na esperança das promessas de Cristo. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, ninguém voltou para contar como é depois da morte, como é o outro lado. Mas as pessoas que assim falam é porque não estão seguindo a Cristo e nem sequer se familiarizaram com a palavra de Deus. Porque Ele não só voltou da morte e esteve com os seus apóstolos e foi visto por mais de 500 pessoas, foi contemplado sendo assunto aos céus, como também quando ele andou aqui nessa terra, ele ressuscitou mortos para nos provar que a vida não termina na morte. A vida não termina quando nós partimos desse corpo, desse tabernáculo, desse templo. E essa palavra que eu quero meditar com vocês hoje, vocês podem conferir no capítulo 11 do Evangelho de João, que trata da ressurreição de Lázaro, uma palavra muito conhecida. Lázaro era um amigo de Jesus, de quando Jesus andou aqui nessa terra, porque certamente está desfrutando da eternidade com ele, e as suas irmãs estavam muito desesperadas, chorando a perda do seu irmão Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias e Jesus não estava na cidade quando ele partiu. E os discípulos avisaram a Jesus, mandaram avisar Jesus de que ele estava doente. E aí Jesus disse para os discípulos, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Olha que tremendo, né? Jesus onisciente de tudo o que acontece, de tudo que ele iria fazer, da glória que ele iria mostrar aos olhos de todos os que o cercavam. Então, quando vieram na segunda vez dar a notícia de que Lázaro já tinha partido, já tinha morrido, ele afirma, ele não morreu, ele dorme e eu vou despertar ele do sono. E aí quando Jesus chega e Marta vem ao encontro dele chorando e diz para ele que se ele estivesse ali, o irmão dela não teria partido. E aí ele disse para ela, ele vai ressurgir, ele vai ressuscitar. E ela falou, eu sei que ele vai na ressurreição do último dia. Aí olha só o que Jesus fala para ela. Vou ler porque é uma palavra muito tremenda que nós temos que gravar no nosso coração para que ela nos dê esperança todos os dias. Ele diz assim, lá no versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isso? Ele perguntou para ela. E essa é a pergunta que ele faz para nós também. Você crê nisso? Que ele é a ressurreição e a vida e que aquele que está nele nunca morrerá e ainda que viva, né? Ainda que morra, perdão, ele será ressurreto, né? Ele receberá um novo corpo, uma nova vida com o Senhor. E aquele que vive e crê nele já tem a vida eterna, já desde essa vida, desde esse tempo, desde esse cronos, já vive numa vida eterna com o Senhor. Aí a resposta da Marta, né? Cada um de nós vai ter uma resposta para dar para o Senhor. A resposta é muito pessoal. E ela disse, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então ela viu em Jesus o Messias, então ela tinha essa esperança, até porque quando ela questiona ali a questão de que se Jesus estivesse aqui ele não teria morrido, ela diz, mas eu sei que tudo que tu pedir, Deus te atende. Então nós conhecemos essa história que Jesus chamou a Lázaro da sepultura e trouxe ele de volta à vida. E é o que vai acontecer conosco se nós tivermos a nossa vida em Cristo. Esses dias uma amiga me perguntou, eu estava compartilhando sobre
nascer de novo, sobre ter uma vivência com Deus. E ela disse, mas o que significa nascer de novo? Nascer de novo é você se tornar a habitação de Deus e vivenciar uma transformação tamanha na tua vida, a ponto de você identificar uma velha criatura e uma nova criatura, um divisor de águas, a ponto de você olhar para trás aquela pessoa que você era, e eu digo isso falando por mim, e não identificar com essa que você vive hoje. Tamanha é a transformação que Deus faz na nossa vida quando nós nos tornamos morada dele, quando nós pedimos a ele, entregamos a nossa vida a ele, para ele vir habitar em nós, habitar em nosso coração e transformar a nossa vida. Então a minha mensagem para você hoje é: não deixe a vida te levar, deixa Cristo te guiar. Não passe por essa vida sem experimentar e experienciar a salvação que há em Cristo, porque nós temos que tomar essa decisão aqui. Se nós conhecermos mentalmente a história de Cristo, de ouvir falar e não vivenciar, nós não experimentaremos esta nova vida que Ele tem para nos dar. Então esta é a minha mensagem para vocês, que você tenha uma passagem da morte para a vida, que Jesus falou que aquele que está nesse mundo e não tem a Ele, não segue a Ele, ele continua na morte no sentido de separação, mas ele diz que aquele que vem a Ele, ele passa da morte para a vida. Então isso é o significado de Páscoa, passagem. Então que a gente possa passar desta vida para uma vida eterna com o Senhor, não deixar os nossos dias nessa terra passarem sem ter essa experiência de salvação, porque a eternidade é real. Se não fosse o Deus vivo, não teria se feito carne e vindo a este mundo para propor e para dar a promessa e para dizer aos seus seguidores: não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Então, se nós nessa terra formos habitação dele, lá no céu terá uma habitação para nós estarmos eternamente com ele.